Bom dia, hoje eu tô aqui com a Ana Leite. Oi. E ela é uma profissional de relações públicas e hoje ela vai contar um pouco mais sobre como que funciona essa área de comunicação. E vai contar também sobre como foi na faculdade. É isso. Então, vamos lá. Bom, gente, meu nome é Ana Leite, eu sou do Maranhão, na capital, São Luís. Me formei lá em Relações Públicas, na Universidade Federal, tenho o nome de UFMA lá. E é isso, assim, tenho 27 anos e já estou na área há 6 anos, eu acho, 6, 7 anos, trabalhando com comunicação. E já na faculdade, as atividades que vocês faziam, como que era? Assim, na minha universidade, a grade curricular, na época, eu entrei em 2007 na universidade, no segundo semestre, e a gente tinha uma grade curricular completamente diferente da de hoje. Era muito mais teórico, a gente não tinha disciplinas que despertassem esse lado prático pra gente, de fazer algo diferente. E a minha turma, ela teve uma iniciativa muito maior, que no caso ajudou a gente a desenvolver isso, tanto é que 80% da minha turma até hoje trabalha com comunicação. E antes disso, as pessoas elas iam todas para outros meios, fazer algo administrativo, trabalhava em banco, elas não desenvolviam essa função de trabalhar com comunicação. Então a gente fez muitas coisas, desenvolveu, já que a gente só dava teoria, a gente queria ter algo na prática. Então a minha turma desenvolveu uma revista que se chama RP Alternativo e era toda a minha turma, essa aqui é toda a minha turma, a gente desenvolveu a revista toda, com matérias todas para comunicação. E nessa época foi bem legal porque eu entrevistei na época uma RP, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora, e foi muito legal. E uma das coisas que ela me explicou é que, assim, a gente na universidade ou na faculdade, como relações públicas, a gente tem que não se envolver somente com o nosso meio de relações públicas. A gente tem que começar a andar, a conhecer amigos, fazer amizades com gente de outros cursos, porque o Relações Públicas precisa disso. Ele não tem que fazer amizade só com o pessoal da comunicação. Ele precisa fazer com a administração, com o pessoal de artes, com o pessoal de design, porque isso traz como é que eu posso chamar? Assim, uma bagagem teórica e conhecimento mesmo pra gente. Porque no final das contas, quando a gente vai trabalhar, a gente faz justamente isso. A gente faz uma mediação entre essas pessoas, entendeu? Então é importante você ter essa visão de não ficar bitolada ao seu curso e a tentar expandir mesmo essas amizades. É verdade, é o que o Relações Públicas faz, né? Eles se relacionam com as pessoas, Isso. Então é importante envolver todo mundo mesmo. E já na faculdade mesmo, ou você já trabalhava, ou demorou ainda pra você conseguir um emprego e entrar mesmo na área? Foi assim, eu prestei vestibular com 17 anos, logo que terminei o terceiro ano, e eu já passei. Mas eu passei 2 anos da faculdade sem trabalhar, eu fiz 4 períodos, porque na verdade a gente só podia começar a fazer estágio na época a partir do terceiro período. A gente não podia prestar estágio, fazer nada disso antes. Então eu entrei no 4º período, entrei estagiando na Secretaria de Segurança do Estado, trabalhava na assessoria de imprensa deles e só tinha jornalistas e eu de relações públicas. E assim, o que eu comecei a fazer lá? Eu organizei a assessoria, funções definidas. A gente tinha um assessor, que era, no caso, a minha chefe, foi a minha primeira chefe, e eu foquei mais na parte da mídia. Aí, por exemplo, tinha uma matéria, eu ligava pro pessoal da mídia, pra jornal, pra todo mundo, e dizia, olha, tem essa matéria aqui, a gente tá enviando pra vocês, ou então vai ter uma coletiva de imprensa, aí eu tinha que ligar pra todo mundo. Então eu sempre fiquei mais com essa parte de relacionamento e os jornalistas mais fazendo matérias. Sim. Entendeu? Foi o meu primeiro emprego, no caso, assim, meu primeiro estágio.
Aí o meu segundo trabalho, que já foi mesmo, não foi estágio, foi um projeto chamado Maranhão Único, que ele era voltado para o turismo do Maranhão. Eu trabalhava já direto no governo do Maranhão, a gente trabalhava na sede mesmo do governo, e eles fizeram um projeto chamado Maranhão Único, que tinha com o intuito de mostrar o turismo maranhense para o turista de fora. O nosso primeiro público era o estrangeiro, depois eram as pessoas de cidades do Brasil. Então a gente desenvolveu um trabalho maravilhoso, que foi aí que a minha vida mesmo mudou, como relações públicas foi nesse trabalho, porque a gente trabalhou já com redes sociais, que era uma coisa assim que eu até hoje amo muito, que a gente tinha o Facebook, tinha Twitter, Instagram, e assim, a gente viajou pelo Maranhão todo, tirando foto, fazendo matéria com as pessoas, e colocava isso no Facebook, que se chama Maranhão Único, hoje ele não existe mais, o projeto acabou, mas a gente fazia posts desenvolvidos para esse pessoal de fora, e a gente teve um aumento na época de turismo do Maranhão, assim, de 40%, porque o turismo do Maranhão, ele é muito forte, tanto em junho, na festa junina, ou no período de férias, então a gente tinha essa força mesmo, e a gente conseguiu desenvolver isso. Na época, a minha função era desenvolver os posts para o Facebook e o relacionamento com as pessoas no Twitter. Eu não fazia posts, mas eu fazia o relacionamento com as pessoas do Twitter e fazia também uns relatórios mensais, semanais e anuais para mostrar para o cliente que estava dando certo, né? E você é do Maranhão e hoje você está aqui em São Paulo. Sim. Já faz quanto tempo você está aqui? Como que você veio para cá? Eu tô aqui há 1 ano e uns 3 meses só. Eu vim pra cá já pra trabalhar. Eu queria trabalhar, eu sempre quis trabalhar com publicidade, e o Relações Públicas ele tem essa vantagem, porque ele pode trabalhar tanto no âmbito governamental, que foi onde eu trabalhei muito tempo lá no Maranhão, porque no Maranhão a gente tem uma realidade um pouco diferente de São Paulo. Em São Paulo é muito mais focado em publicidade, tanto é que tem muitas agências no estado, na cidade, e lá é mais no âmbito governamental para você trabalhar. Então eu achei assim, já deu, eu não estava mais querendo trabalhar em assessoria ou fazer imprensa, eu queria mesmo uma coisa mais voltada para publicidade. E aí eu disse que era hora de vir para São Paulo. Sim. E quando eu cheguei, eu já arrumei emprego logo de cara, tive muita sorte, graças a Deus. E hoje o que você faz é bem diferente, né? Hoje é completamente diferente. Depois desse projeto, eu ainda trabalhei em algumas assessorias de imprensa, era uma coisa que eu gostava, mas assim, que eu não tinha um amor por isso, eu nunca tive um amor por assessoria de imprensa. Por quê? Porque a assessoria de imprensa, você meio que tem um foco só, é só ou aquela instituição, ou aquela pessoa que você vai assessorar. E eu sempre quis expandir, por isso que eu gosto da publicidade, porque você trabalha com... querendo ou não, na agência você vai trabalhar com mais de uma marca e você consegue ter uma visão maior das coisas. Então isso me limitava muito. Mas tem gente que tem um super amor por assessoria e eu acho ótimo, mas não era o meu caso, entendeu? Então quando eu saí do Maranhão, comecei a trabalhar na agência que eu tô hoje, que se chama Greenhouse Comunicação. Mas essa agência ela tem um formato completamente novo, que eu acho que em São Paulo não existe, que é o quê? O cliente chega com um trabalho, a gente monta uma equipe que já é desenvolvida com aquilo que o cliente precisa e essa equipe faz todo o trabalho para a pessoa, que fica bem melhor. Porque nas outras agências a diferença é assim, chega uma demanda e a pessoa que trabalha lá já tem várias demandas e vai fazer mais essa. E às vezes ela nem sabe fazer aquilo. E a nossa não, a gente já pega no caso, o profissional, de acordo com a demanda, não a demanda para o profissional, entendeu? Tem essa diferença e é bem legal. Nossa, que legal. Já que você trabalha com essas marcas e trabalha nessa agência, por que essa agência resolveu contratar um profissional de RP? É assim, nas agências de publicidade, geralmente não tem profissional de relações públicas. Assim, não é que eles existem, mas assim, a pessoa não... precisamos de um profissional de relações públicas, temos uma área. Porque aqui em São Paulo já tem agências só de relações públicas, que geralmente trabalham mais com eventos. É verdade. Eu acho que é justamente o outro olhar. Porque o jornalista, ele tem um olhar totalmente diferente do relações públicas. Porque o RP, a gente estudou e a gente desenvolveu essa coisa de relacionamento. A gente não olha para uma coisa e vai dizer assim,
vamos fazer isso, isso e isso, sem entender o outro lado. A gente consegue fazer isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é o brand, que é a gestão de marca, que é a cara das relações públicas. Você desenvolver uma marca baseada no que o cliente é, fazer uma pesquisa, a história do cliente, se a marca veio do pai dele. Então você tem uma visão maior. Essa visão é do relações públicas e eles não têm essa visão que a gente tem. Sim. Não desenvolveu isso na faculdade, o publicitário não desenvolveu isso. Ele já desenvolveu a questão da imagem, já é uma outra coisa totalmente diferente da gente. Então ter esse olhar diferente em relação ao relacionamento é uma coisa que agrega, querendo ou não, vai agregar muito para qualquer agência ou para qualquer área que a gente vai desenvolver. Porque o relações públicas, a coisa boa é que a gente pode trabalhar em muita coisa. Coisa que o publicitário e o jornalista, às vezes, não. Já tem mais um limite. Antigamente, relações públicas era evento. Era a cara das relações públicas, era evento. Tem até as piadinhas na faculdade, não sei se ainda tem. Mas na minha época tinha muito, que era tipo, o RP ama fazer um evento, né? O RP faz evento toda hora. E o evento é uma ferramenta maravilhosa para as empresas, entendeu? É uma ferramenta estratégica. O Relações Públicas, ele não faz festinhas de aniversário, ele faz eventos estratégicos. Tem pessoas que trabalham com isso e é muito bom, porque de um evento de uma empresa que o Relações Públicas desenvolve, ele vai ter um network maior, tem um foco aquilo ali. Nem o evento é feito, por exemplo, para ser uma intenção final. O que ele quer com aquilo ali? Entendeu? Ele vai fazer um evento, por exemplo, para a imprensa, para nada? Não. Ele tem uma intenção e o Relações Públicas sabe disso e vai desenvolvendo, entendeu? Qual foi o maior desafio que você já teve que enfrentar? Assim, tipo, putz, o que eu faço agora? Assim, já teve duas situações que foram, assim, uma engraçada e uma foi bem difícil. A do começo foi aquela do meu primeiro emprego, que era do projeto do Maranhão Único, que era assim, pra você ver como relações públicas precisa ser estratégico. O nosso foco era turistas internacionais, turistas de fora. A gente não queria turistas maranhenses, né? Tipo, que eles andassem pelo estado. O foco não era esse, eram pessoas de fora. E assim, eu trabalhava aí eu tinha que desenvolver na fanpage o conteúdo da fanpage. E eu começava usando uma linguagem maranhense. Às vezes eu botava, por exemplo, lá tem o reggae, e qualquer música de reggae é tipo uma pedra. Assim, vamos hoje escutar uma pedra, por exemplo, escutar uma música de reggae lá, por exemplo. Não. E eu botava assim, teve um dia que eu botei assim, uma imagem de reggae, e aí eu botava assim, vem pro Maranhão escutar as pedras, não sei o que das pedras. Em outro lugar, pedra é droga, pedra né? E aí, tipo, levei mó, tipo, acho que minha chefe veio assim, como é que você faz isso? Não sei o quê. E assim, pra gente entender que, assim, você precisa saber qual é o alvo. Você precisa pensar estrategicamente, porque você não tá falando pro maranhense, você tá falando pro turista. E ele não vai entender aquilo ali que você tá dizendo, entendeu? Então foi assim, acho que isso ficou na minha cabeça. E foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu entendi que não sou eu, é o outro. Então, assim, você acaba aprendendo. E eu sofri muito com isso, porque na nossa faculdade é outra coisa. Tanto é que por isso que tem cursos diferentes, não é tudo igual, entende? Então eu tive essa dificuldade no começo, quando eu entrei na agência de publicidade. Mas hoje, já depois de um ano trabalhando, aí eu já consegui. Já entendi o ritmo, mas no começo foi bem difícil. Sim. Não foi fácil. Porque é bem diferente, né, uma da outra. É comunicação, mas as duas têm características diferentes. Sim, total. E uma complementa com a outra. Sim, todo o curso de comunicação, na verdade, um complementa o outro, né? Porque hoje em comunicação a gente tem publicidade e propaganda, a gente tem marketing, que é outra coisa, a gente tem relações públicas, tem rádio e TV e tem o jornalismo. Todos eles complementam e são coisas diferentes, mas acabam que trabalham entre si. Hoje já tá bem... hoje já tá bem um fazendo o que o outro faz, antigamente não podia, mas hoje já não tem mais isso. Então, Ana, pra finalizar, como que você enxerga o mercado de RP hoje, né? Tanto para quem está começando agora ou para quem já está quase, por exemplo, terminando o curso. Como que você enxerga hoje o mercado de RP ou da comunicação no geral? A gente está vivendo uma crise, né? Isso aí é algo que
tá aí, a gente não pode fazer nada, né? Mas, assim, a área existe e tem lugar. Tem lugar. Sim. Por quê? Justamente pelo que eu já falei aqui pra vocês, que o Relações Públicas, ele pode trabalhar em muita coisa, não é assim, você não tem que procurar, vou procurar uma vaga em RP, procurar na internet, vagas de relações públicas. Tem, mas você pode trabalhar, vou trabalhar em atendimento de publicidade, vou trabalhar com planejamento, vou trabalhar assessoria. Então, relações públicas tem essa vantagem. Mas, para quem está saindo da faculdade e que, por exemplo, não teve nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhuma experiência, a dica que eu sempre dou para todas as pessoas é assim: você precisa começar a fazer alguma coisa desde a faculdade, não necessariamente você precisa trabalhar, mas você precisa, sei lá, criar um blog, ver o que você é bom, sei lá, se você é bom em vídeo, você é bom em editar vídeo, cria um canal no YouTube, faz alguma coisa, porque quando você vai botar lá no seu currículo, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, mas você pode botar o que você sabe fazer, entendeu? E isso é um diferencial. É legal em congresso, é uma coisa muito oba-oba, mas eu fui em congresso na faculdade no começo. Depois eu larguei de ir e comecei a fazer curso, porque congresso é uma coisa legal, você vai aos amigos, você vê as apresentações de trabalho, mas você fazer cursos específicos é muito bom. Assim, mas você precisa ter aquele feeling de saber assim, o que eu gosto, né? Tem gente que ainda não sabe, isso não tem problema nenhum, até o final vai descobrir. Mas fazer algum curso específico que agregue mesmo no seu currículo, entende? Porque eles vão pedir isso. Sei lá, um curso que seja legal, um curso de redação publicitária, sei lá, um curso de eventos, algumas coisas mais práticas que às vezes você não vai olhar na faculdade, ou vai olhar, mas vai passar muito, muito rápido, sim, entendeu? Então essa é a dica que eu dou, mas a gente tem vaga, sim, entendeu? A gente pode entrar em várias coisas aí. Então, é isso. Então, a nossa entrevista de hoje foi essa. E obrigada, Ana. Obrigada, muito obrigada, sou eu. Obrigada por ter dado essa oportunidade de falar. Espero que tenha ajudado algumas pessoas que estavam em dúvida, sim, ou qualquer coisa assim, né? Com certeza. Então, foi muito bom de você ter explicado mais da sua trajetória até aqui, de como que foi, né? Toda essa história de RP na sua vida. Então, foi muito bom. Obrigada mesmo. E a gente fica por aqui. Tchau, até gente. mais.